Olá pessoal, eu me chamo Arisla e eu vou falar hoje para vocês sobre a Síndrome de Prader-Willi. O que é a Síndrome de Prader-Willi? A Síndrome de Prader-Willi é uma doença congênita que ela afeta o sistema nervoso central, ela causa um atraso leve ou moderado no desenvolvimento físico e mental, distúrbios também de aprendizagem, alteração no comportamento, no desenvolvimento sexual e uma necessidade involuntária e constante de comer. Esse apetite, pessoal, compulsivo, associado ao gasto, reduzido de calorias, que também é caracterizada pela doença, vai levar, então, à obesidade. Então, essa síndrome de Prader-Willi, ela é resultante, então, da ausência ou não expressão de genes do cromossomo 15, ocorre de 1 a 15 mil a 1 a 30 mil nascimentos vivos em ambos os sexos e em todas as etnias. É uma síndrome grave, complexa e que até o momento não tem cura. Ela tem como principais características a hipotonia, que é esse enfraquecimento dos músculos, o hipogonadismo, que é o mau funcionamento das gônadas sexuais, nos meninos os testículos e nas meninas os ovários, então o mau funcionamento. Hiperfagia, comprometimento cognitivo, transtornos comportamentais, obesidade potencialmente fatal. Causa e diagnóstico da síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi ela resulta de anomalia no cromossomo 15, que ocorre no momento da formação dos gametas. Em 75% dos casos, a cópia paterna desse cromossomo apresenta uma falha, uma deleção no jargão médico, em um segmento e assim não contém os genes que ali deveriam estar inseridos. Nos demais portadores também há uma ausência de informação genética paterna, mas o motivo é a presença de 2 unidades maternas do cromossomo 15 e nenhuma do pai. Numa situação normal, vale lembrar que a criança ela herda 2 cópias de cada um dos 23 cromossomos, uma do pai e a outra da mãe. A alteração do material genético, então, determina o mau funcionamento do hipotálamo, que é um dos responsáveis pelas manifestações da síndrome. Em geral, essas anomalias cromossômicas surgem de forma esporádica, ou seja, sem história de doença genética familiar, embora existem raros casos de recorrência em uma mesma família. Sobre o diagnóstico, os indivíduos eles que possuem essas características clínicas da síndrome devem ser encaminhadas para avaliação genética. Então, é feita a análise de metilação do DNA confirmada, então, o diagnóstico para a síndrome de Prader-Willi. Outras técnicas também de análise de DNA, como a FISH, por exemplo, podem identificar a causa genética específica e possíveis riscos de recorrência na mesma família. Exames e diagnósticos. Com a suspeita da síndrome, geralmente costuma ser levantada diante da hipotonia no primeiro ano de vida e pela obesidade e atraso neuromotor anos após. Só que algo bem importante, o diagnóstico, ele depende da realização de um teste genético de sangue, como a gente viu, que consegue identificar a ausência de informações provenientes do cromossomo 15 paterno. Contudo, cada vez mais médicos, mais o pessoal da equipe da saúde recomenda que essa investigação seja efetuada logo após o nascimento do bebê, que apresenta sintomas característicos, como a hipotonia e a dificuldade de sucção. Então, aqui um alerta para nós, futuros enfermeiros, no nascimento da criança, a gente observar essas características, Então, o bebê tem hipotonia, tem dificuldade de sucção, não consegue mamar. Então, esse diagnóstico precocemente feito o quanto antes, é o melhor. Características em potencial. Então, como a gente observa também nessas imagens, na primeira, inicia-se ao nascimento, o bebê apresenta baixo peso e estatura, leves anomalia da face, tem um choro fraco, vitalidade reduzida, baixa temperatura corporal e acentuada diminuição da força muscular, ou seja, a criança ela fica toda molinha, ela é bem molinha, A dificuldade de sucção e deglutição. E essa manifestação chamada também de hipotonia, ela melhora lá por volta de 8 a 11 meses e com isso o bebê vai ficando mais alerta, ele passa a ter mais apetite e começa a ganhar peso.
A obesidade, pessoal, surge em média aos 2 anos, com constante sensação de fome e um interesse exagerado por comida. E marca então aí o início da segunda fase. Nessa etapa, o atraso neurológico ele fica evidente, né? Com a demora da criança de engatinhar, de andar, de falar, com problemas de aprendizagem, com inatividade. E aí, fisicamente? Fisicamente, com frequência, observa-se então a menor pigmentação da pele, cabelos e olhos, tamanho reduzido das mãos e dos pés e também das genitais. É uma manifestação marcante dessa doença a diminuição da sensibilidade à dor, o que pode levar a criança a se machucar, cutucar as feridas, né, ali da pele e nem sentir a dor, enfim. Outras características também que se referem às alterações faciais típicas, né, como a testa estreita, como vocês veem aí na imagem mostrando, né, os olhos amendoados e também o estrabismo. Alguns portadores, particularmente entre 3 e 5 anos de idade, eles podem apresentar depressão, irritabilidade, mudanças repentinas de humor, desobediência ou falta de cooperação, impulsividade, é uma criança agitada, obsessão por algumas ideias, atividades ou um comportamento social inapropriado. Já quando adultos, eles costumam ser muito teimosos e temperamentais, na verdade, desculpa. Aqui eu trouxe uma reportagem, né, tipo uma manchete que eu vi. Mãe faz barreira na cozinha para a filha não comer mais por motivo grave. E a fala dessa mãe, né, me chamou bastante atenção. Essa criança, ela foi diagnosticada com a síndrome de Prader-Willi com 6 meses de vida e a mãe fala o seguinte: ela comeu a refeição completa e dirá que está com fome novamente imediatamente. É muito difícil porque ela quer comer constantemente e eu tenho que garantir que ela não coma. É difícil de administrar e eu tenho que tentar explicar a ela que ela não está realmente com fome. Então é algo bem triste, né? E que infelizmente tem muitas realidades, não só fora do país, né? Mas principalmente aqui no Brasil também existem vários casos. Alertas médicos com risco de vida. Reações e anestesia a medicamentos, então é bem importante a gente ver ali que o paciente ele pode ter uma via respiratória estreita, então a gente tem que ter muito cuidado com medicar substâncias que possam causar sedação. O alto limiar de dor, então a ausência de sinais tópicos de dor é comum, né, e pode mascarar uma infecção e a lesão, né, nesse paciente. O indivíduo com essa síndrome, ele pode ter dificuldade de localizar a dor e até mesmo não reclamar da dor, e quando a gente for ver, essa infecção já está grave. Então, é bem importante ver esses detalhes. Tratamentos e prevenções. Então, não existe, né, um meio de recuperar as informações genéticas perdidas. Assim sendo, o tratamento se baseia, então, de estratégias da equipe multi, né, terapêuticas e educacionais para garantir à criança um melhor desenvolvimento físico e mental possível. Então, intervenções com pediatra, endocrinologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, o apoio familiar, sobretudo, né, que traga estímulos à manutenção de hábitos saudáveis, como a alimentação equilibrada e a prática de atividade física. Por último, eu trago então aqui esse cartaz que me chamou bastante atenção. Então, maio é o mês, né, da conscientização da síndrome de Prader-Willi, causa genética mais comum de obesidade infantil. E essa frase me chamou a atenção, né? Eu tenho fome de viver. Então, é bem importante a gente estar atento a essa síndrome e reconhecer ela desde o nascimento já, né? Então é isso, pessoal. Aqui são minhas referências biográficas. Obrigada!